A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje eu quero poder falar sobre missionários que impactaram o mundo através da sua vida em Deus. Hoje é sobre George Miller, um notável pregador, pastor e missionário que impactou a Europa e o mundo inteiro. Miller foi um pastor e missionário que nasceu no dia 27 de março de 1805. Na Alemanha. Tornou-se um dos homens mais notáveis pela dedicação que exercia com crianças desamparadas, construindo orfanatos para abrigá-las, como você está vendo nas imagens, sem nenhum recurso próprio, porque ele não era rico e nem filho de milionário, confiando apenas na provisão divina para proporcionar a elas roupas, comida e uma boa educação. A vida de Miller também é dedicada através da oração e a leitura da Bíblia. Ele leu a Bíblia mais de 200 vezes, sendo que 100 vezes de joelho. Muitos anos antes da sua morte, esse admirável pregador afirmou que já tinha recebido mais de 5.000 vezes a resposta de uma oração feita a Deus, sempre no mesmo dia em que fazia o seu pedido. Inclusive, a rainha da Inglaterra teve que esperar, pois ele estava orando. Esse homem não teve uma vida fácil. A trajetória dele foi difícil, principalmente na sua adolescência. Os seus pais não eram cristãos. Sem nenhum conhecimento profundo acerca de Deus, George teve uma juventude conturbada, com vícios e envolvimento com atividades ilegais. Por conta desse comportamento, Miller foi preso ainda na adolescência, se eu não me engano, com 16 anos. Se envolveu em muitos pecados e muitos erros da sua juventude, mas pelo chamado divino de Deus, com o objetivo de proporcionar ao seu filho uma vida financeira estável, o seu pai, usado por Deus, enviou ele para a Universidade de Halle para se tornar um pregador. Num período de formação religiosa, era ensinado em universidade reformada, à vista por muitos como atividade profissional. E Miller foi para a Inglaterra. Ele não imaginava que os planos de Deus para ele eram bem maiores. E durante seu período de estudo, ele foi convidado para uma reunião de oração. E aí que tudo começou, numa reunião de oração e estudo da palavra de Deus, irmão. Como é importante a oração e a Bíblia. Ele ficou atordoado com o que viu e sentiu. Ele nunca tinha experimentado a presença do Espírito Santo e nem visto a devoção de verdadeiros cristãos desde então. Sofreu uma revolução em seu interior, passando a buscar o Senhor intensamente por meio de período de oração e leituras da Bíblia, algo extraordinário. Segundo Miller, desde o primeiro dia que ele entrou no seu quarto para orar, ele aprendeu mais sobre Deus do que vários meses de estudo e ainda recebeu força para sua alma e leu a Bíblia inteira mais de 200 vezes durante a sua vida, sendo que 100 vezes dela ele leu de joelho. E através disso, juntamente com a sua esposa, pelo Espírito Santo de Deus, começaram em um albergue, em sua própria casa. Iniciaram com cerca de 40 crianças, meninas, porém o trabalho cresceu e 5 lares foram inaugurados e atendendo ao longo de 2 anos cerca de 20.000 criança, qual você está vendo aí, contrariando suas primeiras intenções. Após conhecer a verdade de Cristo, George Miller renunciou ao seu salário mensal de pastor, afirmando que o homem não deve confiar na estabilidade financeira, mas apenas em Deus. E a partir desse princípio, ele vivenciou inúmeras experiências com o poder sobrenatural de Deus e constantemente, quando faltava dinheiro para o aluguel dos orfanatos ou para a alimentação diária das crianças, ele entrava em seu quarto e orava até que recebesse o milagre, e que sempre acontecia. Oh, glória, irmão. Essa é a vida de um missionário que não depende da terra, mas que depende de Deus. Quando ele ora, um milagre
acontece, porque Deus é fiel e o justo ele viverá pela fé. Quero dizer para você que está me ouvindo agora, assim como George Miller, ele conseguiu ter uma das experiências de destaque vivenciado por ele a respeito de uma vida de oração que fez com um amigo durante uma noite, pedindo ao Senhor mantimento para os orfanatos, pois não havia mais o que comer, meu irmão. Mas pela manhã receberam doações de alimento em abundância, alimentando mais de 2.000 crianças em um orfanato por um mês inteiro. Este homem, com 69 anos, como uma vida pastoral e missionário, começou a fazer viagens missionárias, pregou incansavelmente para mais de 3 milhões de pessoas em 42 países. Esse homem ganhou várias almas para Jesus, porque ele dependeu de Deus, ele viveu para Deus. Pastor, missionário jovem que vai estar vendo esse vídeo, que você possa seguir como exemplo deste homem, que se entregou totalmente para a obra missionária e vivendo para Deus, experimentando os maiores privilégios que o homem pode vivenciar na dependência do Senhor. Você que gostou desse vídeo, dá um like, compartilhe e me siga aqui na rede social e comente. Que Deus te abençoe com esse vídeo e creia, você que está na obra de Deus, você que tem um sonho missionário, como George Miller, ele apenas acreditou em Deus, orando e buscando ao Senhor com lágrimas, com oração, com a leitura da Bíblia e confiando em Deus, irmão. É assim que nós iremos impactar o mundo, orando, buscando ao Senhor e confiando nele de todo o nosso coração. Confiamos no Senhor, assim como Miller, e nós iremos impactar o mundo nos nossos dias. Que Deus te abençoe, me siga aqui na rede social e comente sobre esse vídeo. Até a próxima, meus irmãos, que Deus abençoe você em Cristo Jesus. Um abraço, Deus abençoe. Amém.